Seguinte, o objetivo aqui que eu tinha até conversei lá com vocês e tal, semana passada, primeiro só para explicar, né? Semana passada eu tava passando mal, inclusive na sexta-feira estive no hospital, graças a Deus não foi Covid, eu já peguei, só para explicar para vocês. Aí eu deixei para vocês fazerem atividade, alguns dos alunos me retornaram falando que estavam com dificuldade para essa leitura de arquivos, etc. Então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar nessa aula de hoje mostrando para vocês como que funciona essa parte do arquivo, até mesmo que, apesar dela não ser contexto da disciplina, né? Então, né, o objetivo era que vocês corressem atrás, ou até mesmo vocês pegassem das últimas disciplinas, eu imagino que vocês viram. Mas eu vou dar uma mão aqui para vocês, uma explicação rápida de como que funciona essa parte da leitura de arquivos aí. E também um pouquinho da biblioteca de string aqui, alguns pontos importantes só para a gente poder mostrar para vocês. Vou começar um arquivo aqui vazio. Deixa eu só rodar ele aqui, né? Só para salvar aqui arquivo.cpp. Só botando ele para rodar, nada demais. Então vamos lá. Primeira coisa, a questão de dúvidas que se vocês tiverem com algumas bibliotecas, isso aqui agora, a partir de agora vocês já podem começando a se habituar, é o seguinte, a gente tem diversas formas de encontrar material na internet, etc. Mas as mais simples é sempre procurar as documentações das linguagens. E é algo que, pelo menos nas minhas disciplinas, eu tento incentivar ao máximo os alunos e é uma coisa que eu também quero passar para vocês. Se vocês tiverem continuar indo nos períodos aí, se eu continuar também nas disciplinas, eu vou trabalhar com as disciplinas de web com vocês, de banco de dados eu já estou trabalhando, na verdade, né? Então aí, nesse caso, eu vou trabalhar muito nesse sentido de mostrar para vocês como consultar essa informação, porque antes de mais nada, a programação é uma grande capacidade que a gente tem de conseguir encontrar soluções na internet. Porque é impossível eu vir aqui e ser o mestre de todas as linguagens, ou nenhum professor não vai conseguir saber. E até mesmo profissionais que trabalham 15, 20 anos com a mesma linguagem, não vão conseguir saber ela de cor. Mas se vocês tiverem uma noção daquilo que vocês querem fazer, vocês conseguem pesquisar e encontrar a informação. Então é muito mais importante, e algo que eu acho que é bem importante ressaltar, é muito mais importante vocês terem conhecimento sobre a lógica, ou seja, o que eu quero fazer, do que exatamente como a linguagem faz. Porque a linguagem de programação é apenas uma série de instruções. Então, se você quer, por exemplo, nesse exercício, eu quero ler um arquivo com uma série de nomes e colocar num vetor. Isso que eu vou fazer, a mesma lógica que eu vou utilizar para a linguagem C, C++, eu vou utilizar para o Java, vou utilizar para o PHP, para o C Sharp, para qualquer outra linguagem. O que vai mudar? O conjunto de instruções que eu vou passar para o programa. Mas todos eles vão executar a mesma lógica, só que vai mudar as instruções. No C, as instruções que eu vou passar vão ser de um jeito, no Java vai ser de outro jeito, e assim por diante. Só para vocês entenderem como que funciona na linguagem C, imagina o seguinte, a gente tem um arquivo de texto aqui, eu vou até baixar aquele arquivo lá que a gente vai utilizar ele. Deixa eu fazer o download dele aqui. Cadê? Download, salvar como? Acho que vai salvar. Não. Como é que eu faço download desse negócio? Salvar link como? Como é que vocês conseguiram fazer o download disso aqui? Agora que eu vi, que negócio ruim. Abrir uma nova janela, imagina o que vai dar. Aí, agora sim. Negócio ruim aquilo. Tá bom. Baixei o arquivo aqui. Só para vocês entenderem como que funciona a questão do arquivo na linguagem C, C++. Aí agora, de novo, volta a falar. Cada linguagem vai ter uma especificação diferente. A linguagem C, ela não consegue enxergar igual nós seres humanos aqui, enxergamos todo esse arquivo de uma forma. Então, o que ela acontece? Ele vai enxergar caractere por caractere. Então, quando eu estiver fazendo a leitura de um arquivo, é como se eu fizesse vir aqui, ó, o meu cursor está posicionado aqui na posição 0. Então, eu vou querer ler o próximo caractere. Aí ele vai e retorna a letra M. Depois eu quero ler o próximo. E assim por diante. Ele vai lendo um por um e vai retornando esse valor. Até que chega aqui no final, ele vai ler 1/N e vai ir para a próxima linha.
Na verdade, isso aqui, se vocês pegarem o arquivo o binário, esse barra N aqui, apesar dele ser mostrado com a quebra, ele é um bit lá normal, igual a qualquer outro arquivo. Então, a linguagem C, a gente precisa de ter o quê? A gente precisa ter algum lugar apontando para esse cursor e fazer esse cursor ir caminhando aqui dentro. Então a gente vai precisar de ter um ponteiro para esse arquivo. E esse ponteiro, quando a gente criar essa referência, no primeiro momento ele vai estar aqui nessa posição 0. E aí a gente vai conseguir lendo caractere por caractere para poder fazer a leitura desse arquivo. Então como que a gente vai fazer isso aqui? Só para mostrar para vocês, na linguagem C aqui a gente tem vários sites que vocês podem utilizar aqui, mas um legal é o C++. Não sei se vocês já devem ter ouvido nesse site, falar desse site, cplus.com. É esse site aqui, eu gosto bastante dele. Aí se eu vim aqui procurar file aqui, ele vai retornar o objeto file aqui, ó, tá vendo? O que é um file? Ele é um ponteiro, então vocês podem ver aqui que a definição dele é feita por um asterisco. E aí, a toda vez que a gente vier aqui criar um file, a gente vai ter que chamar essa função fopen. Essa função fopen, ela vai abrir um arquivo de texto para poder fazer o ponteiro para ele. Então, se a gente passa, por exemplo, aqui o fopen, o arquivo myfile.txt, quer dizer que eu estou abrindo esse arquivo aqui e apontando um ponteiro lá para o início do cursor dele. Se eu vier aqui no fopen, vocês vão ver que tem um segundo parâmetro aqui, ó, que a gente tem as propriedades do tipo que a gente quer fazer. Quando a gente abre, se vocês verificarem lá, ó, eu passo o myfile, que é o nome do arquivo, e na frente eu passo um outro parâmetro que é o tipo que eu quero abrir. Então vocês podem ver que ele tem aqui o R, quando eu passar só R, quer dizer que eu quero fazer só leitura. O W quer dizer que eu quero fazer só escrita. O append, que é o A, quer dizer que eu quero adicionar no final desse arquivo. R+, quer dizer que ele serve tanto para leitura quanto para escrita. E aí o W+, também, só porque o W+, ele tem a característica que ele cria o arquivo vazio. E o A+, quer dizer que vai colocar no final e escrever. Então a gente pode utilizar, como a gente quer fazer só consulta, eu posso utilizar ou o R ou o R+. Eu até dei uma instrução aqui para vocês utilizarem o R+. Mas tanto faz se eu tivesse utilizado o R ou o R+. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha downloads aqui, vou só colocar aquele arquivo lá, aquele download que eu fiz lá dentro da mesma pasta, que isso é importante. Se eu fizer essa referência dessa forma aqui, o arquivo de texto precisa estar dentro da mesma pasta do meu arquivo executável. Se caso eu não tivesse, eu teria de fazer aquela referência completa do sistema operacional. Se fosse Windows, né, que é meu caso, seria C2 pontos, barra, sabe? Mas no meu caso aqui, para facilitar, eu vou colocar na mesma pasta lá. Então vocês podem ver aqui, ó, só estava movimentando. Dentro do código que tem arquivo.cpp, tem anomes aqui também. Então eu vou vir aqui e vou fazer a criação desse file aqui. Então eu vou vir aqui, ó, file, asterisco, arquivo. Lembrando que esse ponteiro file, ele está dentro da stdio. Então, como a gente já está utilizando a stdio, é a mesma coisa. E aí eu vou chamar aqui o arquivo igual fopen. O nome do meu arquivo chama nomes2.txt e eu quero abrir ele para leitura. Vamos ver primeiro aqui só se está tudo ok. Vou compilar. Pode ver que ele não fez nada, mas eu abri ele aqui bonitinho. No final, o interessante é eu vir aqui e chamar o fclose aí também, né? Eu vou passar o nosso arquivo aqui dentro. Só para poder eliminar a referência dele na memória. Mas isso aqui, como o nosso processo já executou, já não tem problema também de coisar. E aí observa aqui, ó, que a gente tem um bem legal aqui, que é o FEOF, que é o mais interessante da gente testar. O que essa função FEOF faz? EOF, no caso, vocês já sabem que é End of File, ou seja, fim do arquivo. Que aqui ele está falando é o quê? Enquanto não for o fim do arquivo, eu estou fazendo as leituras. É basicamente isso que ele está fazendo. Então eu posso vir aqui e fazer alguma coisa mais ou menos parecida. Enquanto not FEOF do meu arquivo, ou seja, enquanto não chegou no fim do meu arquivo, e aí eu vou fazer alguma coisa. E aí o que eu posso fazer? Posso fazer de várias formas. Eu vou vir aqui, vou criar um char aqui, temp, e aí eu vou vir e vou fazer alguma forma de leitura. Quais são as formas de leitura que a gente tem? A gente tem o fgets, que funciona parecido com o get, para pegar uma string. E eu tenho aqui também o fscanf, que eu posso vir aqui e fazer o fscanf. Então, o que eu posso vir aqui e fazer? Ó? Toda vez que eu fizer um fscanf, o interessante é que ele vai avançando o meu arquivo. Então, eu vou vir aqui e vou fazer fscanf, fazer igualzinho lá o meu nome do meu arquivo. Como é que funciona o scanf? Eu passo aqui a característica, .c,
e eu quero colocar dentro do meu temp. Vamos printar esse temp aí só para a gente ver o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer agora. O fscan f... Ah, é temp... Eu vou tirar isso aqui que é mais fácil. Beleza. Observa que ele vai imprimir o meu arquivo inteiro. Então, o que acontece? Eu estou vindo aqui e estou pegando caractere por caractere. Cada vez que eu faço um fscanf, eu estou indo um cursor para frente e já estou imprimindo esse próprio caractere que eu peguei. Quando chega alguns momentos que ele pega o /n, ele já vai e ele próprio já quebra. Então, aqui a gente já tem um início que a gente consegue fazer aquilo lá para poder pegar esses arquivos aí, a leitura desse arquivo. Mas dessa forma ainda não fica muito eficiente. Por quê? No meu caso, nesse arquivo, eu quero que a linha inteira seja lida como uma única função. Então, o ideal seria eu fazer, por exemplo, a criação de um TMP aqui de tamanho maior. Eu acho que eu até defini aqui o tamanho dos nomes, não defini? Olha lá, nenhum nome possui mais do que 100 caracteres. Aí, então, o que eu posso fazer? Deixa eu até fechar isso aqui, peraí. Não? Será que deu algum erro aqui nos meus nomes? Acho que não. Tá lá, normal. É porque eu acho que eu pus R+, eu pus só R, não tem problema. Então eu sei que não tem mais do que 100 caracteres. Então eu vou vir aqui e vou criar um vetor com 101 posições. E aí eu posso vir aqui e fazer a leitura até que o /n apareça. Não sei se vocês conhecem esse tipo de leitura aqui. Que o que acontece, ó. A leitura, quando a gente passa um parâmetro aqui dentro, ó, que não aceita até o não /n, quer dizer que eu quero fazer a leitura de tudo até que o /n apareça. Vou colocar nessa string. E aí depois eu leio um char interrompido, que é como se fosse o meu /n. E aí agora eu vou imprimir o meu %s, que vai ser uma string. Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. Pode ser que não dê certo. Não deu certo. Travou. Provavelmente alguma coisa não aconteceu da forma que eu queria. Deixa eu ver... Aí depois ele tem de ler um /n aqui. Deixa eu pôr o /n aqui para ver se ele vai conseguir ler. Não leu. Então dessa forma aqui não vai dar certo. Vocês podem ver aí que ele está travando. Mas aí se dessa forma não está dando certo, eu posso vir aqui e usar o fgets. O fgets eu vou passar qual que é a minha variável, tmp. O tamanho do meu vetor, que vai ser sempre 100. E qual que é o meu arquivo, esse arquivo aqui. Dessa forma eu também vou conseguir fazer a leitura. Então, se aquele outro lá não deu certo, a gente pode utilizar o fgets. Vamos ver agora se vai dar certo. Beleza. O que o fget faz? O fgets ele vai pegar uma sequência de x caracteres inteiros, por exemplo, no caso aqui, os 100 primeiros caracteres, mas se até antes desses 100 primeiros caracteres ele interromper e chegar a imprimir antes um /n, que é um fim de linha, ele vai parar o fgets. Então ele vai pegar uma linha até o /n ou até 100 caracteres. Por isso que é importante vocês saberem quantos caracteres tem aqui, para que, né, ele nunca... Como é que eu coloco isso aqui de volta? Fechar esse foda-se. Para que ele nunca ultrapasse. Porque se eu tivesse um arquivo aqui com mais de 100 caracteres, isso aqui daria problema. Por exemplo, se eu trocasse aqui ao invés de 100, se eu colocasse 5, só para vocês verem o que ia acontecer. Ele ia dar alguns conflitos aqui. Engraçado, ele aceitou ainda. Se eu trocar aqui para... Provavelmente ele tá... Se eu pôr um /n aqui, para mim ver aonde que ele tá quebrando, quer ver? Vamos pôr aqui só para vocês verem. Provavelmente ele tá, apesar dele estar imprimindo junto, ele tá dando alguma coisa. Tá vendo? Observa. Ele tá imprimindo a cada de 5 em 5. Apesar de parecer na hora da impressão que tava tudo certo, ainda tá com algum problema. Então, dessa forma aqui, se eu vier aqui fazer com 100 aqui, eu consigo colocar dentro desse TMP. Então, aqui já me coloca bem organizado. Aqui tem um /n, eu vou tirar. E aí, por último, a última coisa que tem de fazer é o seguinte. Isso aqui não pode estar numa variável temporária. Porque se eu quero ordenar, isso aqui tem de estar num vetor. Então, o que eu vou fazer? Antes de eu fazer essa leitura, eu vou vir aqui e criar um vetor aqui de nomes. A primeira dimensão vai ser a quantidade de linhas que eu tenho. No meu caso aqui, meu arquivo tem 1000. Então, eu vou criar ele aqui com 1001. E depois eu vou criar a segunda dimensão, que é o tamanho de cada linha, como 101. E aí eu vou vir aqui e vou criar uma variável que vai ser o i aqui, que vai começar em 0. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu fizer a leitura, eu vou fazer a leitura em nomes, na posição i.
E esse i, automaticamente, eu já vou dar um mais nele. Por quê? Porque eu vou começar lendo na posição 0, o segundo nome vou ler na posição 1, o terceiro na posição 2, e assim por diante. E aí depois, eu posso vir... inclusive, eu vou trocar esse nome aqui ao invés de ser o i, eu vou trocar ele aqui para x, porque aí depois eu vou ter o controle para me rodar um for. E eu vou vir aqui embaixo agora e rodar um for no i, começando em 0, até que ele seja menor do que x, e mais. Se vocês vierem aqui printar... a variável nomes na posição i, a gente vai imprimir a lista de todos os arquivos lá. Eu coloquei o /n aqui, não precisa, né? Então eu vou tirar o /n aqui. Beleza. A gente já imprimiu aí. Apesar de que a última posição ela deu algum problema. Eu acho que eu vou ter de colocar esse x++ aqui de fora, que ele deve estar dando algum conflito. Porque o último nome ele deu uma treta lá. Ainda deu. Talvez isso aqui se tem 1000, mas não, mas... Deixa eu até imprimir esse nome X aqui, só para mim ver o que está acontecendo. Que está dando algum conflito no último nome. Vamos lá, deixa eu ver. Eu vou comentar o daqui de baixo, senão eu não vou conseguir ver lá no final. Deixa eu imprimir aqui o X aqui também. Engraçado, o último nome ele tá dando conflito. Não, mas tá certo. Não sei porque eu achei que tinha 2 Rodolfos. Não, mas tá certinho aqui. A posição 1000 aqui que não pode estar acontecendo. Provavelmente porque tem essa quebra de linha. Quer ver se eu tirar ela aqui? Provavelmente vocês vão ter de tirar essa quebra de linha aí também para dar conflito. Ou então tratar até a posição 1000 só. Vamos ver aqui. Ela é justamente aquela quebra. Então, observem só no arquivo de vocês aí. Posso até desfazer esse resto aqui. Que talvez pode dar esse conflitozinho aí desse último nome. Ou vocês ignoram ele, ou então vocês fazem igual eu fiz lá e tiram esse último espaço aqui do nome. Mas nisso aqui, a gente consegue vir e transportar todos os nomes que estão nos arquivos para um array. Dessa primeira parte, vocês estão tranquilos? Ou ficou alguma dúvida? Diga. Justamente. Você fala tipo assim, eu criaria uma struct aqui, nome, que é tipo assim, por exemplo, uma string, né? Vamos supor, str. Aí você criaria um char aqui de str, sei lá, eu vou pôr s de tamanho 100, 101, vou pôr aqui. E aí você criaria um str aqui, nomes, isso. Aí você, sim, você sabe que você teria de vir aqui, nomes x.s, né? Você só teria de fazer esse acesso aqui. E aqui nomes e... Hã? Quer ver, por exemplo, só para confirmar isso aqui. Aí, ó, já tá prontinho. Então, tanto faz. Você que sabe. Não faz muita diferença. Não, nenhuma diferença. Você tá só separando mesmo as funcionalidades. Aqui você poderia criar mais coisa, né? Porque uma struct pode funcionar como se fosse um objeto na linguagem C. Você consegue criar função no C++. Você consegue criar função aqui dentro e tal, mas só isso mesmo. Não tem nada demais, não. O fgets, só para você entender o seguinte. A função gets vocês já conhecem, não conhecem? A função gets, o que você faz? Você passa um string aqui dentro, por exemplo, poderia ser até o próprio... Vou até desfazer aqui. Voltar lá o nome aqui. Beleza.
A função gets, você vai, get, e passa aqui a nomes x++. Seria a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu iria fazer essa leitura, ao invés de fazer pelo arquivo, eu faria pelo teclado. Qual que é a diferença da função gets? Se eu não me engano, até a função gets você tem de passar um tamanho, não tem? Deixa eu até confirmar aqui na biblioteca dela. Não precisa. A get você não precisa passar. O que a função gets vai esperar? Ela vai esperar que você vai e faça a digitação e vai encerrar quando você der um enter. Ok? Isso aí tranquilo. Agora, o que a fgets faz? Ela vai fazer a mesma coisa, só porque não é leitura no arquivo. Imagina que eu estou aqui ó, com o meu arquivo inicial. Eu estou nesse momento aqui com o cursor aqui. Quando eu chamo a fgets, o que eu vou fazer vai ser a mesma coisa. Eu vou começar a ler posição por posição, como se eu estivesse digitando no teclado, e colocar dentro da minha variável quando chegar o enter, ou seja, quando chegasse o /n. Seria como se eu tivesse selecionado isso aqui tudo. Ok? Aí a fgets tem um único diferencial que é o seguinte: você não só precisa passar qual que é o arquivo que você está fazendo a leitura, mas você também precisa passar o tamanho máximo que você vai ler. Por quê? Porque às vezes, imagina que você vai ler um arquivo que é um parágrafo. Você não sabe qual que é o tamanho de quantidade de arquivos que ele vai ter. E às vezes isso pode sobrecarregar, principalmente antigamente sobrecarregava a memória dos nossos computadores. Hoje em dia você vai e coloca um tamanho enorme aqui. Mas a única diferença é essa. O que acontece? Se você chegar, por exemplo, eu coloquei 10, aí ele vai começar a ler aqui. Só porque ao invés dele chegar no /n, ele vai parar ou no /n ou quando completar 10 caracteres, que no caso seria até o VID aqui. Seria a única diferença, seria essa. Aí depois, quando ele fez essa primeira leitura, ele colocou isso aqui em uma string. Aí ele vai começar a segunda leitura da segunda string aqui. Aí ele vai começar e vai tentar procurar ou 10 caracteres novamente ou /n. Como ele chegou no /n, a segunda string seria esse igual o final do nome. Entendeu? Beleza? Você pode fazer letra por letra, mas dá muito mais trabalho, né? Pra você conseguir depois colocar no vetor. Então, dessa forma, a gente lê a linha inteira. E aí, como tem o tamanho máximo ser sempre 100, você pode colocar aqui que vai ser seguro. Ok? Beleza? Mais alguma dúvida quanto a essa parte dos arquivos? Se não, eu quero... Pode falar, Lucas. Deixa eu ver se tem alguma coisa para voltar. Se eu não me engano... você pode usar o fseek, provavelmente. Deixa eu ver ela. Fseek. Aí, ó, você pode usar essa função aqui, seek_set, provavelmente. Deixa eu ver o fseek, ele vai ter de passar o offset. Aí você coloca um 0 e a origem aqui. Provavelmente você vai voltar lá para o início aqui. Justamente, porque olha aqui, ó, ele passou aqui fseek, aí ele passou 9 posições para frente. Ele veio aqui e colocou nesse lugar aqui. Então você pode utilizar o fseek para voltar lá para o início mesmo. O fsetPos eu acho que também vai conseguir. Não, ele vai retornar a posição. O fseek é para posicionar, é o único jeito de reposicionar. Eu acho que o rewind também consegue, aqui ó, o rewind também vai dar. Aí ó, o rewind recarrega, é como se fosse... Vocês não conhecem isso aqui, mas é de fita cassete, que é algo bem antigo, então provavelmente de rebobinar, seria voltar ela para o início. Então provavelmente isso aqui vai dar. Quer ver? Deixa eu até testar aqui, ó, vou pôr aqui 2001, aí eu vou dar o rewind, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Ele vai rodar o arquivo inteiro de novo, então ele vai rodar com 2000 posições agora. Vou até imprimir o nosso i aqui para eu poder saber, porque eu não vou ficar olhando uma por uma aqui.
Ele vai provavelmente imprimir um vetor, o rewind. Ah, não é pfile, né? Arquivo. Provavelmente ele vai imprimir 2000 nomes agora. Engraçado, o rewind deu uma travada aqui. Ah, é porque eu coloquei esse gets aqui, né? Vacilão. Não, é que eu tava explicando lá. Olha lá, tá vendo? Aí ele foi dar, voltou lá no início e continuou de novo. Imprimiu os nomes dos arquivos. 2000 vezes no caso, porque ele rodou lá pro início. Então é o rewind resolve esse seu problema aí de voltar pro início do arquivo. Ok? Mais alguma dúvida? Beleza. Então agora, a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês que vocês vão precisar lá no fazer a ordenação é o seguinte. Quando a gente utiliza os arquivos, as funções de ordenação, se vocês lembrarem, a função mais importante que a gente tem de fazer é a comparação para determinar se as posições vão ser trocadas ou não. A gente faz essa comparação tanto lá no insert, ou no select, no bubble, no merge. Chega em algum momento do código que eu preciso comparar as duas posições que eu estou analisando para determinar qual delas que vai vir primeiro. Se vocês lembrarem lá no insert, no select e no bubble, para fazer a troca. E no merge para determinar qual que vai primeiro lá na ordem da fila. E aí a gente precisa fazer a comparação no caso agora de strings. Mas a gente não tem essa comparação em strings para ver tipo maior ou menor, igual a gente tem lá do outro. Então vocês vão precisar de utilizar uma função que eu até citei ela aqui, que é a função da biblioteca string.h. Eu não citei o nome da função, mas eu citei aqui a biblioteca. Então, se eu pegar aqui a biblioteca string.h, eu quero procurar string.h. Nesse momento, a string.h é mais fácil de mexer do que a do C++. Então, vou vir aqui e vou importar include cstring. Aqui a gente tem essa função aqui, ó, strcmp, que ela vai comparar. E aí ela vai começar a fazer a comparação sempre do início até o final. Então sempre vai ser a primeira letra da primeira string ele vai comparar com a segunda letra da segunda string ele vai comparar com a segunda e assim por diante. E aí ele vai retornar aqui, ó, uns 3 valores que aí a gente vai conseguir utilizar. Se ela retornar um valor menor do que 0, quer dizer que a primeira string tem um valor, tem uma ordem alfabética lexicográfica menor do que a segunda. Se ela retornar um valor igual a 0, quer dizer que as duas strings são iguais. E se ela retornar um valor maior do que 0, quer dizer que a primeira string ela vem alfabeticamente depois da segunda. Então eu consigo utilizar essa função aí para eu poder testar. Imagina aqui comigo que eu vou só fazer alguns testes. Por exemplo, eu vou comparar o Moisés, que é a posição 0, com a Jordana, que é a posição 1. Então eu vou vir aqui, ó, printf. Eu vou imprimir 1%d, que é o que ela me retorna. strcmp. O nomes na posição 0, que é o Moisés, com o nomes na posição 1, que é a Jordana. Eu vou até imprimir as duas strings aqui também, só para %s e %d. Então eu vou imprimir o nome 0, nomes 1 e a comparação entre elas. Acho que ele vai pôr uns /ends aqui também, mas não tem problema não. Para facilitar a nossa vida, eu vou vir aqui, vou dar uma comentada nesse camarada. Beleza. Então observa lá, ó. Moisés e a Jordana, ele retornou 1. Quando é um valor maior do que 0, quer dizer que a primeira string, ela vem depois da segunda. Então se a gente comparar o Moisés com a Jordana, o Moisés vai vir depois da segunda mesmo. Agora eu quero vir aqui e fazer a comparação, por exemplo, do Moisés com a Sandra, que é a posição 0 com a posição 2. Então, se eu comparar a posição 0 com a posição 2, vamos ver o que acontece. Já do Moisés com a Sandra, vocês podem ver que ele retornou -1. Quer dizer que o quê? Que o Moisés, ele retorna antes da Sandra. E agora, por exemplo, imagine que eu viesse aqui e comparasse lá, não sei se vai acontecer de aparecer repetido, mas imagina que eu comparasse o Moisés com o próprio Moisés, que é as posições 0 com a 0. Ele iria retornar 0. Por quê? Porque as duas strings são iguais. Se eu comparar dois nomes que têm a mesma letra, cadê, por exemplo, Moisés e a Margarida? A Margarida vai ser o índice 23. Vamos ver como é que ele vai se sair. 23. Lá o Moisés e a Margarida, quer dizer que ele retornou 1, ou seja,
O Moisés vem depois da Margarida. É igual eu falei, ele começa comparando a primeira letra com a primeira letra, depois a segunda com a segunda letra. Então, dessa forma, vocês conseguem utilizar a comparação. Só deixando bem claro, eu vou pôr até um comentário aqui, ó. STRCMP, ele vai retorna número negativo se a primeira string vem antes da segunda, em ordem lexicográfica. Deixa eu pôr até um quebra aqui. Gráfica. Lexicográfico quer dizer que ele compara além de letras, ele compara também os números, no caso. Aí então ele vai retornar positivo se a primeira string vem depois da segunda. E ele retorna 0 se ambas as strings são iguais. Aí com essa STRCMP aqui, vocês conseguem adaptar aquelas funções lá para fazer a ordenação igual a gente utiliza nos próprios caracteres lá para fazer a ordenação de string. Só dando... Eu pus um desfazer aqui, né? Deixa eu refazer. Só dando uma pequena noção aqui, ó. Por exemplo, no merge sort, qual que seria o momento que vocês teriam de alterar? Nesse lugar aqui, tá vendo? Onde você compara se o vetor na posição I é menor que o vetor na posição J. Como a gente ia estar trabalhando com a string, eu ia fazer a comparação das duas e iria entrar nesse caso se o valor retornado fosse menor do que 0. Fosse negativo, eu iria entrar nessa primeira posição. Se fosse positivo, eu iria entrar na segunda. Basicamente, é sempre vocês vão comparação em um lugar. No bubble sort, seria nesse lugar aqui, vocês iriam fazer a comparação. Então, sempre que você precisa ver se uma é maior do que a outra, você tem de ver se o valor retornado é igual a positivo. Se você tem de ver que se uma é menor do que a outra, você tem de ver se o valor retornado é negativo. Beleza? Ficou claro essa questão dessa strcmp aqui, do string compare, que é essa função? Sim, ele vai fazer a tabela ASCII, ele vai comparar pelos caracteres. Quando a gente fala de ordem lexicográfica, é justamente isso, os caracteres lá da tabela ASCII. Então ele vai ver qual por exemplo, vocês lembrarem lá, cada um tem um número, né? Então como que ele compara para ver se uma vem antes da outra? Justamente se aquele número da tabela ASCII aparece primeiro. Tanto é que se você comparar, por exemplo, uma letra maiúscula com uma letra minúscula, vocês vão ver que sempre a letra maiúscula vai ser ordenada primeiro, porque ele utiliza aquela base da tabela ASCII. E aí você comparar, por exemplo, uma letra com um acento, com uma interrogação, alguma coisa assim, ela já vai usar interrogações para o final por causa da ordem. Basicamente, ele compara pela posição que aquele elemento está na tabela ASCII. Sim, se você mandar, por exemplo, eu vou pegar o primeiro caractere aqui, ó, só para você ver. Vou dar um printf aqui, ó, %d. Eu vou imprimir nomes na posição 0, mas eu quero só o primeiro caractere. Ele vai imprimir a letra M, só porque em inteiro. Deixa eu ver qual vai ser a letra M inteiro. Vai ser 77. Se você pegar lá na tabela ASCII, eu não sei de cabeça, mas se você vier aqui na letra M, é o 77, tá vendo? Que é a primeira letra do Moisés. Cadê? Aqui, ó. Então, se você mandar imprimir um char, qualquer char na linguagem C, como inteiro, ele vai imprimir o valor da tabela ASCII dele já automaticamente. Se você fizer inclusive, você consegue até fazer a operação matemática de char. Tipo, por exemplo, você quer somar uma letra, tem como. Você transformar uma letra em maiúscula em minúscula. Se eu não me engano, aqui, ó. Vamos pensar aqui, ele está 77. Se eu quero transformar ela para minúscula lá, o que eu tenho de fazer? Ela vai para 109, então eu tenho de somar mais 22. Se eu vier aqui somar mais 22 e imprimir um char, vamos ver o que acontece. Ele imprimiu a C, não, então peraí. Ele tá com, desculpa, vamos lá. Ele tava com 77, foi mais 22, na verdade é mais 32. 32, é que eu que fiz a conta igual a meu nariz.
Ah lá, tá vendo? Ele transformou a letra M minúscula numa letra M maiúscula. A letra M do Moisés, que era minúscula, na letra M maiúscula. Uma função simples de fazer, por exemplo, aquela função, não sei se vocês já viram, to-upper, que transforma uma letra em maiúscula, basicamente ele usa isso. Manipulação direta da tabela ASCII, somando 32, que é a diferença da posição da letra minúscula para maiúscula. Você fala, tipo, você sim, por exemplo, eu posso. Você quer, tipo, int c igual a nomes na posição zero. No caso, tem que ser o char, por isso que eu estou utilizando duas dimensões. Você poderia vir aqui e criar um char tmp também, receber o número 77, também daria certo. Então, qualquer um dos dois. E aí você pode pegar esse inteiro e imprimir ele como char, e você pode pegar esse char e imprimir como inteiro. E aí você vai ter os inversos, no caso. Como os dois são do mesmo símbolo, ele vai imprimir o M na primeira posição, a partir do inteiro, e depois o 77 a partir do char. É meio confuso, mas para a linguagem C, tudo se resume no final a um inteiro de 8 bits. Porque um caractere ele é armazenado... Quando você cria essa dimensão aqui, você está criando... posições do tamanho no caso, 1000 posições vezes 100, mas todos são inteiros de 8 bits para você guardar a referência da tabela ASCII deles. É meio confuso às vezes, mas tem aí pra gente fazer. Aí depende do que você quer utilizar ou não. Mais alguma dúvida? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse arquivo aqui, vou subir essa aula também, deixar esse arquivo lá para vocês, e agora eu acredito que vocês conseguem finalizar a atividade aí até amanhã, dá para finalizar aqui com esses materiais aqui, eu acho que agora dá para concluir. Aí eu deixar a entrega dela até amanhã, e aí amanhã qualquer coisa a gente corrige ela, pode ser? Então, beleza, então. Então, eu vou parar a gravação aqui, vou subir lá, e aí vocês ficam aí para finalizar a atividade até amanhã, pessoal. Então, valeu, boa noite e até amanhã.